Time de futebol do Brasil, o time da Portuguesa, que uma época foi até mesmo o time do Bangu, lá da cidade dessa, que foi tão rica, tão próspera, uma cidade que foi considerada aí a Suíça, né, de Massachusetts, uma cidade que todo mundo queria vir para cá, uma cidade que começou aqui, foi chamada de o Morro dos Perus, porque aqui tem muito morro, tem muito... Fala, cambada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skol. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Se você chegou aqui em Massachusetts, tá a fim de alugar um carro, é só dar um pulo lá na Brazilian Rental Cars. O Instagram da Brazilian Rental Cars tá na telinha, a locadora de carros do Thiago Skol. E se você tá a fim de comprar um carro tranquilão, carros com garantia, tem a CP Auto Sales, a loja do meu amigo Djalma, lá no 386 da Hollis Street. E pra você que tá a fim de aprender inglês, tem a Rock Academy, escola de inglês do Thiago Skol. Hoje, Thiago Skol, onde você está? Hoje eu estou aqui numa das cidades que foi uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos. A cidade quebrou, é a cidade que eu moro. Eu vou contar um pouco da história dessa cidade. Nós vamos destrinchar essa cidade. Aqui é a prefeitura da cidade, uma cidade que tem o nome de Fitchburg, que é o sinônimo de heroísmo. É Fitch mais Burg. Burg quer dizer fortaleza e Fitch, na verdade, é o nome do camarada que foi aqui, o camarada que descobriu a cidade, que brigou para a cidade sair, que antes a cidade fazia parte de Lunenburg, que é uma cidade que tem aqui do lado. Foi virar cidade em 1872, mas a partir de 1740, Fitchburg conseguiu sair fora de Lunenburg e virou Fitchburg. Fitch por causa do John Fitch e Burg, que quer dizer fortaleza. O sinônimo de Fitchburg quer dizer heroísmo. Fitchburg foi uma das cidades mais ricas durante uma época rica aqui em Massachusetts, durante uma época rica dos Estados Unidos. Olha só a prefeitura aqui, que coisa linda. Olha, ali tem uma área de casamento, quando as pessoas vêm aqui para casar. Ali tá esse dali é o John Fitch, pessoal. Esse camarada, essa estátua aqui, ó. Essa aqui é a rua principal da cidade, que é a Main Street, né? Ali tem uma biblioteca municipal. Aqui tá a prefeitura da cidade. Aqui tá, esse é um dos caras que brigaram aí para a cidade sair fora lá de Lunenburg e virar aqui um território de Fitchburg. Quando você casa, você vai ali, casa tranquilão. E aqui vamos entrar na prefeitura aqui para vocês verem, é uma prefeitura nova. E eu vou explicar por que Fitchburg chegou a ser aqui a Suíça das cidades em Massachusetts. Quebrou e hoje não é uma cidade tão forte, é uma cidade, eu diria, relativamente uma das mais pobres aqui, mas é uma cidade muito grande, ó. Aqui é a prefeitura, né? Bacana demais, né? Essa é a prefeitura aqui da cidade. Você sai aqui da porta e aqui é uma das avenidas principais. Aqui em Fitchburg tem umas 3 coisas bacanas aqui em Fitchburg. Aqui tem a Universidade de Fitchburg, que é uma das melhores universidades daqui de Massachusetts. A universidade, na verdade, existe, o centro educacional existe desde 1840, desde 1800 uns quebrados. Mas foi se tornar universidade em 2010, porque o governo de Massachusetts fez um acordo com a cidade de Fitchburg, que era uma cidade muito rica, que quebrou lá no período de 1920. Olha só, o governo, para pegar essa universidade aqui, que a gente vai dar um pulo lá, eu vou contar essa história para vocês, o governo fez um acordo com a cidade. Como aqui em Massachusetts, os Estados Unidos todos, está passando por um grande problema com o uso da droga do fentanil, o estado de Massachusetts, o governo precisava de colocar algumas clínicas para cuidar desses dependentes químicos. Fez uma proposta com a cidade de Fitchburg. Eu te transformo o seu centro educacional em uma universidade e você deixa a gente cuidar de 5 clínicas na sua cidade. Porque qual cidade que quer clínicas para dependentes? Nenhuma. Fitchburg aceitou, pegou. Viramos a Fitchburg University aqui, um centro educacional, se transformou em universidade e hoje é uma das melhores universidades daqui de Fitchburg. Você me pergunta, Thiago, você vem muito drogado aí porque abriu essas clínicas aí para cuidar desses dependentes químicos? Não,
Tanto que é uma cidade que praticamente você vê poucas pessoas na rua, tá vendo? Como que é? E agora são aqui 4 horas da tarde, ó. 4 horas da tarde, alguns carros aqui, o pessoal voltando do serviço. Ali tem um teatro muito antigo, dá pra ver que o prédio é antigo, tem vários prédios muito antigos aqui. Uma das outras coisas bacanas que tem aqui em Fitchburg, por que a cidade então, Thiago, era uma cidade tão rica e quebrou? Eu vou contar isso pra vocês. Vamos dar um pulo lá na universidade, lá da Universidade de Fitchburg, pra mostrar pra vocês. E eu vou terminar essa história lá com vocês. É engraçado, cada pedacinho dessa cidade aqui faz parte da história dos Estados Unidos. Aqui já foi considerada a Suíça de Massachusetts, uma das cidades mais ricas de Massachusetts. Quando o pessoal chegou aqui em Fitchburg, só tinha morro, porque é considerada uma das cidades que tem mais morros nos Estados Unidos. Só perde para São Francisco, na Califórnia. Quando eles chegaram aqui, só tinha peru e morro. Aí eles chamaram a cidade de Turkey Hills, os morros dos perus, que não tinha mais nada, mas tinha muito lago aqui, tem muito lago, muita água em Fitchburg. Olha só, eu tô na frente de um prédio muito antigo aqui em Fitchburg, que foi construído em 1883, que é esse prédio aqui, que é o prédio do clube, Fay Club, que é um clube que foi inaugurado em 1910 e até hoje está aí. É um prédio mais para a alta sociedade de Fitchburg aí, que tem um clube da galera, que eles se reúnem e jogam as suas cartinhas de baralho, né? Fitchburg, se você me perguntar, Thiago, vale a pena ir para Fitchburg? Eu gosto muito daqui. Vou contar pra vocês a historinha minha com Fitchburg. Mas antes de tudo eu vou contar um trecho da história de Fitchburg pra você saber como que cada pedaço dessa cidade aqui faz parte da história dos Estados Unidos. E eu vou explicar pra vocês uma coisa que é muito interessante aqui em Fitchburg, que aconteceu nos anos de 1700, quando os Estados Unidos estava querendo a independência da Inglaterra. Fitchburg tinha somente 800 habitantes naquela época, 800 habitantes. Quase 200 habitantes foram para a guerra. Fitchburg perdeu 200 habitantes, morreram 200, ou seja, de 800, Fitchburg teve 600 habitantes. Mesmo assim, Fitchburg foi crescendo. Olha só, onde você anda, você vê a estátua, um pouquinho da história de Fitchburg sendo contada. E aqui tem o nome dos 169 homens que morreram durante a Guerra da Revolução. Aqui era o porto do exército naquela época, que é bem antigo. Olha só, mostrar para vocês aqui, ó, viraram tipo um museu, e ali tá uma homenagem às pessoas que lutaram na guerra, que morreu praticamente um terço da população na guerra civil. As pessoas saíram, 169 homens, só tinha 800 aqui. Aqui é o Armory, aqui, ó, onde o exército americano ficava, construiu aqui. E ali tem o nome das pessoas. Olha só isso aqui. Ali tem o nome das pessoas, uma igreja muito antiga ali. Fitchburg foi considerada a Suíça dos Estados Unidos porque nos anos de 1800 os grandes empresários descobriram que aqui era o melhor lugar para montar fábricas. Fábricas de armas, fábricas de tecido, de sapato, fábrica de tudo era aqui em Fitchburg, porque aqui tinha muita água. Então, para você fazer as coisas, você precisa de quê? O principal é água. E aqui tem o rio Nashua, que corta a cidade de uma ponta a outra. Mas aí teve um grande empresário que falou, mas aqui tem um problema. Tem muita água, mas está faltando o acesso à cidade, porque aqui tem muito morro. Era morro de pedras rochosas, né? E aqui tem o nome das pessoas. Algumas pessoas que lutaram nas guerras. O nome das pessoas que morreram aqui. Olha lá. Cada um desses soldados faz parte da sua história no crescimento da cidade de Fitchburg. Aí o que aconteceu? Eles descobriram que aqui tinha muita água, mas era difícil ter o acesso aqui. Eles foram construindo uma linha férrea que ligou Boston a Fitchburg. Muita gente queria morar em Fitchburg. Em 1845, Fitchburg tinha 3.500 habitantes. 3.500 habitantes, olha só. 50 anos depois, Fitchburg estava com 31 mil habitantes. Em 1900, de 1845 até 1900, Fitchburg foi de 3.500 habitantes para 31 mil habitantes. Hoje, nós temos quase 42 mil habitantes aqui nessa cidade. Mas tem um porém, a cidade quebrou. A cidade quebrou nos anos de 1920 até 1929, durante aquela grande crise. As pessoas foram saindo da cidade, foram para os grandes centros da cidade.
os homens fortes da cidade foram vendendo as fábricas, foram acabando. Aquela grande crise que teve quebrou a cidade e Fitchburg foi para baixo. Hoje a cidade é uma cidade bonita, uma cidade que está se reerguendo com vários negócios que faz com o estado, porque você vai andando aqui, você vê alguns prédios vazios, algumas fábricas. Aquele rio que passa atrás da minha casa, que é o Rio Nacho, que é um dos principais rios que reergueu essa cidade, que essa cidade foi a Suíça de Massachusetts nos anos de 1845 a 1900. Aquele rio, até hoje eu pergunto para várias pessoas, pode pescar nesse rio? Muitas pessoas falam que não, que as fábricas daquele tempo contaminou o rio. É uma cidade barata para se viver. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Vamos dar um pulo lá na faculdade e eu vou mostrar para vocês lá a Universidade de Fitchburg. Essa ali é a biblioteca municipal da cidade. Aqui você vai andando, do lado de lá você vê alguns prédios vazios, mas você vê que a cidade é uma cidade que você não vê muita gente andando na rua, mas é uma cidade limpinha. Aqui são só folhas mesmo, mas é uma cidade bem limpinha, bem organizada. O grande problema de Fitchburg foi que eles não conseguiram manter a cidade depois daquela crise. Eles falam, as pessoas julgam, aquelas pessoas antigas, que o que acontece? Quando começou o surgimento dos carros, as pessoas imigraram para Boston, moravam em Boston e vinham até em Fitchburg somente para trabalhar ou cuidar de alguns negócios. E as pessoas, os operários, moravam em Fitchburg. Quando as fábricas quebram, os operários imigram para outras regiões e larga Fitchburg aqui. Tanto que você percebe uma coisa: em 1845 Fitchburg tinha 3.500 habitantes, em 1900 Fitchburg tinha 31 mil, hoje está com 42 mil. De 1900 até 2023, em 123 anos, a população subiu somente 10 mil habitantes. É muita pouca coisa. A grande maioria das casas em Fitchburg foram construídas nos anos de 1850 a 1910. Raramente você vê casas novas aqui na cidade de Fitchburg. Você vai ver casas desse modelo aqui, que é o modelo Vitória. Essa casa mesmo aqui foi construída no ano de 1900. Tem a plaquinha lá falando 1900. Ó, você vai entrando aqui. Nós aqui estamos entrando no centro da cidade. Ali tem uma pizzaria. Ali tem uma laundry, negócio de lavar roupa, e ali assim tem um restaurante, né? Até nos anos gloriosos de Fitchburg, como toda grande cidade, tiveram os problemas com escravidão, o trabalho infantil. O grande auge de Fitchburg foi na Guerra Civil do Sul contra o Norte, aonde que as fábricas estavam fabricando sapato, roupa para os soldados e estava ganhando muito dinheiro. Foi um dos anos mais prósperos de Fitchburg. A cidade, quando os soldados chegaram, que acabou a Guerra Civil, onde nós perdemos mais ou menos 200 soldados naquela guerra, quando eles chegaram em Fitchburg, eles vieram uma cidade próspera, mas é uma cidade que nos anos de 1900 caiu. Por quê? Eles colocam a culpa nos carros, que as fábricas de carros quebraram a cidade. Que aí a cidade entrou num declínio muito rápido entre 1920 a 1930. Fitchburg é uma cidade linda, viu, pessoal? Eu recomendo, se você puder vir passear, conhecer essa cidade maravilhosa. Uma cidade que há 5, 6 anos atrás, eles construíram aqui a linha de trem de passageiros que traz passageiros daqui para Boston. Essa linha foi construída mais ou menos 6, 7 anos atrás, que eles chamam que é a Commuter Rail, é o trem de passageiros. Muita gente sai daqui para trabalhar lá em Boston, sai daqui de Fitchburg, isso ajudou muito. Nós estamos a mais ou menos 60 quilômetros de Boston. Eu mesmo trabalho em Boston e vivo aqui em Fitchburg. Me leva mais ou menos 1 hora para chegar no meu trabalho, para ir pela manhã, e para voltar leva mais ou menos 1h30. Vale muito a pena, vale muito a pena. A grande maioria das pessoas que vivem nessa cidade ganha em média um salário razoavelmente bom, que eu diria, é na faixa de 50 a 60 mil dólares. A grande maioria das pessoas, para viver bem em Boston, você precisa de ganhar mais ou menos na faixa de 100 a 120 mil dólares para viver razoavelmente bem. Ou seja, muitas pessoas que ganham 100, 120 mil dólares, que é o meu caso, prefere viver aqui, que aqui o seu dinheiro vai ter muito mais valor. Um galão de leite em Boston, só um exemplo que eu sempre dou, custa na faixa de 4 dólares a 4,50. Um galão de leite aqui custa entre 2 e 2,50. Um aluguel de um apartamento aqui de 2
quartos fica na faixa de $1.500, 1.300 a $1.500. Já lá na região de Boston, Malden, Everett, Framingham, uma região mais próxima de Boston, fica na base de $2.000 a $2.400. Então muita gente prefere morar em Fitchburg, que é o que o seu dinheiro tem valor. Uma das coisas que eu não gosto nessa cidade é das escolas e da infraestrutura. É uma cidade mesmo, às vezes eu que tenho um carro esportivo, eu não gosto que as ruas não são bem cuidadas. Mas por que será que isso acontece, Thiago? Porque o imposto coletado aqui, você paga muito menos imposto. Se você tem uma casa aqui, a minha casa mesmo, eu pago na faixa de $4.500 de imposto todo ano, que é aquele IPTU. Se fosse em Boston, eu teria estar pagando na faixa de 15, 25, 30 mil dólares todo ano, se fosse uma casa mais perto de Boston. Ou seja, a prefeitura recolhe menos dinheiro e tem menos dinheiro para investir na cidade com aquele imposto recolhido. E aí as escolas é a mesma coisa, a prefeitura recebe menos dinheiro e a prefeitura tem menos dinheiro para investir na educação. Mas tem um porém, que a cidade está crescendo muito depois da pandemia, sabe por quê? A pandemia foi uma mão na roda para essas cidades um pouco afastadas dos grandes centros. Por quê? Porque durante a pandemia eles criaram o famoso home office, onde que você pode trabalhar da sua casa. Muitas pessoas que moravam em Boston pagavam caríssimo de aluguel, pagavam caríssimo para ter uma vida em Boston, para ir no serviço, para não ter essa longa distância do trabalho, prefere mudar para uma cidade igual Fitchburg, onde que o seu dinheiro vai valer mais, e trabalhar de home office. As pessoas estão saindo dos grandes centros, vindo para esses pequenos centros, e graças a Deus Fitchburg está voltando a se tornar uma cidade boa para se viver, uma cidade que eu realmente recomendo a pessoa vir para cá. E eu vou contar uma historinha para vocês dessa cidade. Vocês verem aqui, ó, que algumas fábricas que antes eram abandonadas já estão voltando aqui. Olha só, aqui a gente tem uma fábrica abandonada, um prédio abandonado. Aqui eu vim aqui numa região aqui, já que tem algumas fábricas, um prédio ali abandonado. Durante esse vídeo eu vou mencionar, ou se já mencionei, que o governo de Massachusetts fez algumas coisas para fazer a cidade de Fitchburg voltar a prosperar. Uma das coisas foi transformar o Centro Educacional de Fitchburg em universidade, que foi um acordo onde a prefeitura teve que abrir 5 clínicas para tratar os dependentes químicos, mas fez do Centro Educacional de Fitchburg, que já era uma potência sensacional, uma das melhores universidades de Fitchburg, a Fitchburg State University. Olha só, isso daqui, eu estou aqui no campus, é enorme isso aqui, isso daqui é enorme, vai até lá no fundo. Tudo isso aqui, a polícia de Fitchburg ali vai até lá. Muito bonito aqui, viu, pessoal? Aqui tem um prédio, tem ônibus aqui dentro da universidade para ajudar o pessoal. Tem alunos que podem morar aqui na universidade. É uma universidade, uma das universidades mais fortes aqui dos Estados Unidos, a Fitchburg State University. Eu vou entrar aqui um pouco na universidade para vocês terem uma noção como que é a importância dessa universidade para a cidade de Fitchburg, onde eu mesmo recebo várias pessoas lá em casa através do Airbnb, pessoas que vêm aqui lecionar, ou vêm estudar, ou vêm realmente para passar um longo período aqui na universidade, fica lá em casa durante um mês, até procurar um lugar para ficar por mais tempo. Essa aqui é a universidade de a Fitchburg State University. Olha só. Aqui é a área do café, né? Claro que é uma área que os estudantes ficam. Deve ter tido alguma coisa aqui hoje mais cedo, ó. Com certeza teve alguma coisa aqui. Se você quiser fazer um lanche, você pode pegar um café aqui, ou pode pegar aqui também, pegar um hambúrguer. Aí. Uma das outras coisas importantes que o governo de Massachusetts fez para voltar a fazer essa cidade prosperar foi
fazer o trem de passageiros que liga Fitchburg até Boston, que é uma obra que durou 5 anos, que é a Communion Rail, que é a linha roxa aqui de Massachusetts. O governo de Massachusetts criou a linha roxa. Essa aqui é a ponte. Essa ponte aqui foi construída há pouco tempo atrás. O rio que eu falo para vocês, o rio Nashua, é aquele ali. A minha casa tá mais ou menos aqui, ó. E esse é o rio que muitas fábricas poluíram e usaram essa água desse rio aí para se enriquecer. E ali está a linha de trem. A linha de trem, essa ponte foi feita aqui, ó. Ela passa por cima da linha de trem. Eles fizeram ali um caminho que eu sempre mostro para as pessoas no meu Instagram. E a linha de trem passa aqui debaixo dessa ponte. Olha só, o trem está passando aqui, ó. Esse dali é o trem de passageiros, ó. É o trem de passageiros ou de carga? Vamos ver. Porque aqui a gente tem tanto o trem de passageiros como o trem de carga. O rio passa ali. Olha o trem passando. Olha lá, ó. E aqui vai direto até lá em Nova York. O trem que passa por Nova York aqui, ó, vai até lá na Pensilvânia. Ali tem umas placas solares. Aqui eles estão planejando fazer alguma coisa aqui, que aqui tava cheio de mato. Eles acabaram de cortar esse mato aqui. Mas é um lugar que eu gosto muito, viu, pessoal? Essa ponte ficou muito bonita. Essa linha do trem foi construída coisa de 5, 6 anos atrás. A linha do trem de transporte de carga já tinha, mas a de passageiro não tinha. São duas linhas diferentes que foram construídas. E a minha casa tá atrás daquelas árvores ali, ó. Segurança da cidade. Aqui nós temos 3 forças policiais na cidade. Tem a polícia estadual, a polícia da cidade e a polícia da Universidade de Fitchburg. Tiago Skol é uma cidade segura? Eu diria, na minha opinião, já morei em várias cidades aqui no estado de Massachusetts. Não é uma das mais seguras, mas eu não deixo meu carro toda vez trancado quando está em casa. Às vezes a casa minha fica aberta, completamente aberta. Mas é uma cidade que eu não arrisco, como eu não arriscaria nas melhores cidades lá no centro de Boston. Os Estados Unidos não é 100% seguro. Não é o que todo mundo pensa mostrar na telinha, que é uma cidade 100% segura. O que eu gosto muito aqui é que o seu dinheiro aqui vale muito. O seu dinheiro aqui, se você ganha dinheiro suficiente para viver em Boston e vai morar aqui em Fitchburg, você vive uma vida que eu não diria de rico, mas é uma vida muito confortável. Um grande problema é que o governo de Massachusetts atrapalha um pouco do crescimento dessas cidades, como Holyoke, como Fitchburg, como Springfield, que foi um dos grandes centros industriais do estado de Massachusetts. Porque essas fábricas fecharam, deram o cano na prefeitura, no governo. São prédios aí valiosíssimos, mas são prédios históricos, são prédios abandonados que não rende imposto para a cidade, não rende nada. Seria muito mais vantagem demolir esses prédios e construir uma nova fábrica, uma coisa mais moderna, ou vender para algum investidor. Então isso daí é um grande problema nas grandes cidades aqui na Nova Inglaterra. Não só Fitchburg, você encontra até prédios vazios assim em Boston e em outras cidades, porque para mim, às vezes, eu até entendo que você tem que fazer pegar algum prédio histórico e transformar ele naquele patrimônio histórico da humanidade, né, essas coisas, mas às vezes atrapalha. Tem prédio que não precisa ser histórico, pode derrubar. E tem até casa aqui em Fitchburg com esse problema. Casas que as pessoas querem demolir, que não vale mais nada, são casas históricas, casas que foram construídas antes dos anos de 1900 e você não pode fazer nada com essa casa. Eu gosto muito de morar aqui, entendo a situação da cidade, entendo que a cidade era a Suíça de Boston, a Suíça do estado de Massachusetts, e passou por uma grave crise e nunca mais conseguiu se reerguer, nunca mais conseguiu ser próspera, igual nos anos de 1800. E você vê muito isso, aqui você paga menos imposto, não paga tanto imposto igual uma cidade igual Brookline, mas você vê buracos na rua, na periferia da cidade, igual aqui eu tô na periferia da cidade, você vê buraco, vê sujeira, vê calçadas desniveladas que as pessoas não conseguem andar se for deficiente físico. Aí você vê, quando você consegue
começa a caminhar pela periferia da cidade, você já começa a ver casas mais simples, casas que realmente são antigas e casas que foram construídas há muitos anos atrás. E você vê alguns matos crescendo na calçada, coisas que, claro, que não pode comparar com o Brasil, que você pode falar, Thiago, no Brasil é muito pior. A gente nunca pode ficar comparando um país com o outro, porque senão o pessoal lá de Moçambique também compara Moçambique com o Brasil, e o pessoal do Japão fica comparando o Japão com a Coreia. A gente nunca compara a vida do vizinho, sempre tem que olhar e ver os seus problemas e tentar resolver. E aqui em Fitchburg nós temos problemas também, como toda outra cidade, entendeu? E igual eu falo, às vezes você paga muito imposto em alguma cidade, você tem uma infraestrutura boa, mas você não consegue se alimentar bem, não consegue ter tudo que você quer, porque você paga muito imposto. O bom de Fitchburg, que às vezes você tem uma infraestrutura deficiente, até mesmo na época da neve, mas o seu dinheiro sobra. Você tem dinheiro para se alimentar bem melhor, para se divertir, para viajar, para passear, para comprar o que você quiser, para ter um carro bom. Mas aí você fala, mas às vezes você tem um carro bom aí, Thiago, não pode andar na cidade. Aí você vai para a cidade dos homens que pagam imposto caro. Mas é uma cidade bacana. Eu estou na região mais rica de Fitchburg, a região aqui da escola de Santo Bernardo, que é o high school da cidade, que é a escola de ensino médio da cidade, uma escola que foi fundada em 1925. E aqui vocês verem uma região, umas casas mais bonitas. Eu moro ali assim, pra lá, e aqui você vê uma casa aqui antiga. Essas casas aqui já é uma área muito boa da cidade. Aquela área que eu estava lá, já perto da universidade do lado de lá, já é uma área não muito boa. Mas aqui tem umas casas muito bonitas, ó. E agora, cambada, gente fina, eu quero mandar um abraço pro casalzinho lá de Itarema, no Ceará, o Samuel e a Rebeca de Itarema, no Ceará. Quero mandar um abraço pro meu amigo Cristiano, flamenguista, tá sofrendo. São Paulão foi lá e ó, vip-vup, destrinchou o Mengão. Ah, eu sabia que ia dar São Paulão, voltei até com o olho roxo aqui, ó. Quero mandar um abraço pro Cristiano Carioca, que tá sofrendo com o Flamengo dele. E quero mandar um abraço pro meu amigo, olha só, lá do Ponto Certo Autopeças, lá em Santos, São Paulo, o meu amigo Aloísio. Um abração para Aloísio. E quero mandar um abraço para a cidade maravilhosa. E qual é a cidade, Thiago Skol? A cidade da melancia, Teixeira de Freitas. E o que tem lá em Teixeira de Freitas? Lá é bacana, pessoal. Lá tem o Shopping Teixeira, tem a Praça dos Leões, a Praça da Bíblia, Praça Ceará, Lagoa João Barreto, a Fazenda Cascata. Visite Teixeira de Freitas. Não tem um problema, pessoal. Você vai chegar lá um tanto de homem feio, ou lugar para ter homem feio, vai ter um carro desse assim passando. Nossa senhora, meu Deus do céu, nunca vi. Mas não desiste, vai lá, ó. Ah, vai correndo lá. Chega lá do lado de lá um tanto de homem feio, do lado de cá um tanto de homem feio, mas lá no finalzinho, aí são um tanto de mulher bonita. O lugar para ter mulher bonita em Teixeira de Freitas. 500% dos homens é tudo feio, mas 500% das mulheres é tudo bonita. Visite Teixeira de Freitas. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês, e vamos voltar a destrinchar a cidade do Thiago Skol. Então, rampada, gente fina, Thiago Skol vai ficando por aqui. Então é isso, pessoal. Fitchburg para mim é uma cidade muito boa para se viver, eu gosto muito. Uma cidade que tem muitos lugares aqui para você passear, se divertir. É uma cidade que eu acho bacana a história. A história da cidade de Fitchburg às vezes me lembra muito até um time de futebol do Brasil, o time da Portuguesa, que uma época foi até mesmo o time do Bangu, lá do América do Rio de Janeiro. Uma época foi muito próspero e hoje a gente vê a cidade querendo ser próspera novamente, né? Uma cidade que tem relativamente um grande volume aí de pessoas. Você vê vários prédios bonitos, né? E em algumas coisas deixa meio triste, porque como uma cidade dessa que foi tão rica, tão próspera, uma cidade que foi considerada aí a Suíça, né, de Massachusetts, uma cidade que todo mundo queria vir para cá, uma cidade que começou aqui, foi chamada de o Morro dos Perus, porque aqui tem muito morro, tem muita água, as pessoas abriram os olhos, construíram empresas aqui, pegou o dinheiro todo dessas empresas, construíram uma cidade bacana, com várias casas bonitas, mansões. Entre 1845 até o ano de 1900, a cidade pulou de 3.500 para 31 mil habitantes, aí um crescimento de 28 mil habitantes, mais de 1000%, e a cidade foi só evoluindo. Durante a Guerra Civil, a cidade cresceu pra caramba. Quando os soldados chegaram aqui depois da Guerra Civil, eles ficaram
surpresos com o crescimento da cidade, porque a guerra foi muito importante para o crescimento da cidade, que a cidade vendeu sapato, roupa, armas para os soldados durante aquela guerra, tanto para o pessoal do sul como para o pessoal do norte. A cidade de Fitchburg era o grande centro dos Estados Unidos nos tempos bons de crescimento. Chega no ano de 1920, a cidade quebra. A cidade quebrou e nunca mais se conseguiu se reerguer. Agora, nos últimos anos, o governo de Massachusetts fez acordos, construiu a linha férrea aqui, que é a linha roxa que leva passageiros daqui para Boston, fez acordos aqui para fazer a Fitchburg State University, que está esse prédio ali, é um prédio que faz parte também da Universidade de Fitchburg, e fez um acordo para transformar essa cidade aqui, uma cidade próspera novamente, com bastante segurança, educação e saúde, que foi as clínicas aqui. 3 coisas que é muito importante na vida de um ser humano: educação, saúde e segurança. Beleza? Pessoal, o Thiago Skol vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. Quero mandar um abraço nos flamenguistas aí. Vocês já ganharam muitas Copas do Brasil. Deixa um aí pro meu São Paulo, valeu? Um grande abraço, fica com Deus e deixa o seu like e o seu comentário. E eu vou tomar um café e vocês, fica com Deus.